Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Faz algum tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo para vocês. Até repensei, porque eu vou tentar explicar bem o que eu tô querendo dizer com esse papo de que o Renato precisa ser mais Renato para ajudar o Grêmio, tá? Por que eu repensei em fazer esse vídeo, cara? Porque esse é o vídeo que, se não for bem explicado, e eu conto com o poder de compreensão de vocês, e vou tentar ser também o mais didático possível, esse vídeo vai fazer com que os defensores do Renato, as renazetes que eu brinco, aqueles que acham que o Renato tá acima do Grêmio, eles vão achar que eu tô dando um pau no Renato. E não é o caso. E aqueles que são críticos do Renato e que acham o Renato a maior porcaria da humanidade, o que também não é verdade, vão achar que eu tô elogiando e vão me criticar igual. Então eu peço a compreensão de vocês pra gente pegar assim, o mesmo ônibus, o mesmo trem e embarcar nessa argumentação, tá? Vamos falar sobre isso. Eu sou Cristiano Oliveira. Para quem não me conhece, antes de mais nada, seja bem-vindo a esse canal, te inscreve. Nós batemos aí nessa semana a marca de 40 mil inscritos. Uma pena que o momento do Grêmio não é bom, né? Senão a gente poderia realmente comemorar de uma outra forma essa marca. Enfim, o Grêmio não tá bem, mas que legal que vocês estão curtindo a ideia do canal. A ideia desse canal é elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar, sem rabo preso com ninguém, sem pensar se os caras dentro do Grêmio vão gostar ou não gostar. Se gostar ou se não gostar, azar é deles. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. O que é o Renato ser mais Renato? Essa é a quarta passagem do Renato como técnico do Grêmio. Na primeira passagem, o Renato montou, eu vou entrar no aspecto tático aqui, tá? Ele montou um 4-4-2 com um losango de meio campo. O Grêmio tinha Fábio Rockenbach à frente da zaga, o Adilson, lembra do alemão Adilson? Mais pela direita, o Lúcio, improvisado, vejam só a mão do Renato, colocado no meio campo mais pela esquerda. O Douglas era o cara da frente desse losango, e na frente nós tínhamos Jonas e André Lima. O Jonas e Borges dependia do momento, tá? Esse era o Grêmio com esse modelo tático determinado, um 4-4-2 com losango de meio campo. Renato sai do Grêmio em 2011, volta em 2013, quando o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, e o Renato colocou um modelo de jogo, ele até colocou 3 zagueiros algumas vezes, tá? Mas o padrão daquele Grêmio era um 4-3-3. Mas não era um 4-3-3 ofensivo, pelo contrário, era um 4-3-3 bem retrancadinho. Nós tínhamos 3 volantes e nenhum meia. O Grêmio tinha Souza, Ramiro e Riveiros, eram 3 volantes, e 3 caras na frente: Kleber, Vargas e Barcos. O Renato sai do Grêmio depois daquele campeonato, volta em 2016 para ter aquele 4-2-3-1, ele coloca o Ramiro como meia pela direita, dá super certo, o Grêmio é campeão da Copa do Brasil, tendo o Douglas de camisa 10 e o Luan de falso 9. No ano seguinte, o Douglas se machuca, o Renato permanece, e o Renato coloca um centroavante no comando, que era o Lucas Barrios, que foi contratado, e puxa o Luan, que era falso 9, para ser o camisa 10 daquele time. Na essência, as coisas funcionam, o Grêmio joga bem pra caramba, é campeão da Libertadores, vira o ano, o Grêmio continua jogando bem, com o Maicon, com o Arthur, aquela coisa toda, tá? O Renato apresentou, portanto, algumas variações. E aí eu quero chegar na passagem de agora do Renato no Grêmio, para dizer que o Renato, o ano passado, ele tinha o 4-2-3-1 que ele tanto gosta, mas no Campeonato Gaúcho ele reclamava muito que não tinha ponta. Vocês lembram disso? Não tem ponta, não tem ponta. Sabe o que ele fez? Ele colocou um time com 3 meias, sem ponta, que foi aquele time de Bitelo, Cristaldo e Vina. Funcionou no Campeonato Gaúcho. Começou o Campeonato Brasileiro, se viu que não dava para jogar daquele jeito, era um outro nível, ele mudou de novo. Botou um time com 3 zagueiros, um 3-4-3, que tinha 2 caras projetados, mais os pontas na frente, o centroavante, e as coisas funcionaram até um certo momento, 6, 7 jogos, até que o jeito de jogar ficou batido e ele teve que mudar de novo. O que eu tô querendo dizer com isso e mostrando exemplos práticos e reais para vocês? Em vários momentos da carreira do Renato, ele pode ser taxado como um cara que não entende muito da parte tática, como um cara que não é assim muito teórico nessa condição da análise tática do jogo, mas o Renato sempre foi o cara da tentativa e erro. Ele tenta, se errou, muda, tenta de novo, errou, muda, tenta de novo, e vai mudando até acertar.
Eu não estou falando aqui de convicção, de sistema de preferência. Eu estou dizendo que em vários momentos da carreira do Renato, se não funcionava, ele mexia, ele mudava, até funcionar, certo? E tá faltando ao Renato no Grêmio em 2024 ser mais Renato, na sua essência. Para de teimar, Renato. Sabe, João Pedro Galvão 44 vezes no ataque no Grêmio? Não! Sabe, não! Galdino jogando na direita, na esquerda, de centroavante, de goleiro? Não! Não! Eu sei que não tem outro, Renato, mas o ano passado, quando tu não tinha ponta, sabe o que tu fez? Tu montou um time sem ponta. E funcionou, nós somos campeões gaúchos assim, com Bitelo, Vina e Cristaldo. Em 2013 não tinha meia, quer dizer, até tinha, mas o Renato não queria usar muito Elano e Zé Roberto, ele não ia muito com a cara do Elano e do Zé Roberto. Então, como ele não tinha nenhum meia que ele gostava, sabe o que ele fez? Ele escalou um time sem meias. E funcionou, o Grêmio bem ou mal, mesmo jogando mal, aquela coisa meio brucutu, mas ganhando de 1-0 e 1-0, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Então, Renato, se não tem centroavante, vamos jogar sem centroavante. Eu sei que o Jardiel tá machucado, eu sei que o André Henrique se machucou de novo, eu sei que o Diego Costa segue lesionado, só que tu tem que saber que com o Galvão nós não vamos a lugar nenhum, e com o Galdino improvisado também não vai rolar. Então, se nós não temos centroavante, ao invés de apostar de novo no Galvão pela 45ª vez, ou improvisar o Rodrigo Eli de centroavante, o que é uma pardalice sem tamanho, vamos jogar sem centroavante. Jogar de uma outra forma, com um ataque mais móvel, com um Pavon, quem sabe, tendo um pouco mais de liberdade, isso se o Pavon continuar no Grêmio, ou daqui a pouco com o próprio Natan Fernandes, que eu sei que entrou mal no último jogo, mas quase todo mundo foi mal no último jogo. Não dá para estourar só o guri, né? Os guris foram mal, mas os veteranos também foram mal. Não vamos chinelhar só os guri. Então é isso que eu tô querendo dizer. Tá faltando ao Renato ser mais Renato. Se não tá dando certo assim, muda. Não é feio mudar. O Renato mudou a carreira inteira e ele teve resultado em vários momentos com essas mudanças. O pedido é, muda, Renato. Se nós não temos centroavante, vamos sem centroavante. Não é feio jogar sem centroavante, pode não ser o ideal, concordo que não é o ideal, mas se nós não temos, é melhor jogar de uma outra forma do que tentar jogar fingindo que nós temos centroavante. Porque fingindo que nós temos, o resultado é muito ruim, nós somos os vice-lanternas do Campeonato Brasileiro e temos o pior ataque da competição. Tá faltando ao Renato ser mais Renato. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.